Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração. Paizinho, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos entrar na tua presença, Senhor. Nós queremos te bendizer, queremos te exaltar, queremos te glorificar. Queremos render graças ao teu santo e poderoso nome e declarar, Paizinho, que tu és bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio, tu és o fim. Tu és Jeová Rafá, tu és Jeová Jireh, tu és o Deus da nossa vida. Tu és o motivo da nossa esperança. Em Ti temos confiado, temos colocado toda a nossa expectativa. E nós queremos Te pedir, debaixo desse céu de adoração e de rendição, Espírito Santo de Deus, seja livre para ministrar em nossas vidas nesta noite. Nós colocamos agora a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente cativa à obediência da palavra de Deus, e nós já repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda ação maligna, toda ação de Nosferatus que age na mente, que traz distorção da palavra. Nós já cancelamos agora toda resistência maligna em nome de Jesus, e nós declaramos que os céus deste lugar estão agora repletos, guardados por anjos ministradores, que esse ambiente está agora tomado e guardado pelo ministério dos anjos. A nossa mente agora seja livre para receber da parte de Deus algo novo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vamos falar dentro da série que nós estamos trabalhando, uma casa de cura. Eu creio que cada casa aqui representada receberá um nível diferenciado de cura nesta noite. As casas também representadas pela nossa querida igreja online. Aliás, você que está online no Brasil, fora do Brasil, em Volta Redonda, nas cidades circunvizinhas, quem está trabalhando, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Que essa palavra alcance a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Então eu creio que Deus tem algo diferente para a nossa casa nessa noite. E quando eu orava ao Senhor essa semana, e eu pedi a Deus uma palavra, uma direção, e o Senhor começou a usar pessoas para me enviar mensagens, e essas pessoas colocavam ali as suas dificuldades, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas causas de oração. E eu entendi que aquelas demandas que chegavam até mim durante essa semana, elas apontavam para uma resposta de Deus. Através daquelas pessoas, o Senhor me direcionou para uma palavra. E eu queria ler com vocês, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus, esse texto, Jesus estava ali numa ocasião já começando o seu ministério, e ele estava ali pregando no lugar onde ele havia sido criado, em Nazaré. E ele chamou à existência, através desta leitura, uma profecia que estava no livro de Isaías. Essa profecia apontava para o próprio Cristo e para a sua missão nessa terra. Jesus veio para romper cadeias emocionais, espirituais e físicas. Vamos repetir.
Jesus veio para romper cadeias emocionais, espirituais e físicas. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele liberta o nosso coração, a nossa alma, de todo nível de dor, de todo nível de trauma, de amarras, tudo aquilo que prende a nossa vida, seja por conta de situações que aconteceram no passado, na infância, ou até mesmo situações recentes que tentam trazer dores, e essas dores, elas nos paralisam, elas aprisionam a nossa alma e elas nos impedem de romper. Quando Jesus entra, Ele traz cura, alegria e presença. Todas as vezes que eu olho para esse texto, eu entendo que existe uma missão clara da parte de Deus, mas que muitas vezes na igreja, nós frequentamos o culto, nós assistimos a célula, nós até passamos pelos processos, assistimos às aulas, participamos das escolas de influência, mas ainda assim, nós percebemos pessoas que já estão na presença de Deus, pessoas que estão caminhando no Evangelho, pessoas que já têm 3 meses, 6 meses, 1 ano na presença, já se batizou, já aceitou Jesus, já fez todo o processo inicial, e ainda assim, essas pessoas estão presas, ou essas pessoas estão debaixo de um sentimento de sofrimento e elas não percebem ou elas não sabem a causa. Todas as vezes que eu percebo dentro das minhas emoções que algo não está indo bem, eu preciso colocar a minha vida diante de Deus. Eu não preciso esperar entrar num quadro de depressão, eu não preciso esperar entrar num nível de crise de ansiedade, de insônia e de tantos outros sintomas que denunciam que as nossas emoções não estão em ordem. Infelizmente, em alguns momentos, sem perceber, algumas pessoas acabam permanecendo, ficando debaixo de um quadro de enfermidade da alma, de dor, de sofrimento, porque isso atrai a atenção de pessoas. Então, existem pessoas que ainda não foram completamente livres e libertas do sofrimento, porque ainda não viveram esse processo, ainda não mergulharam como deveria na palavra e ainda não tiveram essa experiência com o Espírito Santo. Porém, existem pessoas que conhecem a rota de fuga do sofrimento, mas preferem permanecer como uma vítima, para que tenha sempre alguém olhando para ela e dando atenção. É o medo de ficar sozinho, é o medo de não ser mais ali bem cuidado. Pastora, isso não existe. Talvez não de maneira consciente. Eu creio que pessoas que permanecem nesse quadro de vítima, de sofrimento e de dor, na maioria das vezes ela não tem consciência. É uma atitude inconsciente, é um comportamento inconsciente, mas que denuncia uma prisão emocional. Muitas vezes nós nos acostumamos com a dor e ela se torna nossa identidade. Quantos aqui conhecem alguém que ao longo da vida você olha para aquela pessoa e ela está sempre com um problema, com uma dor, com um sofrimento, com uma depressão, até o semblante da pessoa denuncia que ela está aprisionada num cárcere de sofrimento. Quantos conhecem? Levanta a mão. A maioria de nós. Pastora, eu sou essa pessoa. Se você é essa pessoa, você vai sair daqui hoje livre de toda amarra emocional. Mas se você tem alguém assim dentro da tua casa, Deus vai te dar hoje ferramentas e condição de ministrar sobre a vida dessas pessoas e fazer com que a tua casa seja uma casa de cura. Amém? Uma pessoa que rompe com o ciclo da dor, de fato ela não terá mais os olhos de todos voltados para ela.
Uma pessoa que rompe com o cárcere do sofrimento emocional, de fato, ela não vai ter ali alguém o tempo inteiro mandando mensagem para ela no WhatsApp, perguntando: você melhorou? Estou tão preocupado com você. Como que você está? Não faz uma bobagem. Eu estou orando pela tua vida. De fato, quando nós rompemos com o ciclo da dor, esse tipo de situação não acontece mais. Quantos já ouviram dizer que pessoas que cuidam durante muito tempo de uma pessoa enferma acabam adoecendo também? Quantos já ouviram? Quantos aqui já cuidaram ou cuidam de uma pessoa enferma durante um longo período de tempo? Seja uma enfermidade física ou emocional. Convive. Quantos? Levanta a mão para mim. Bastante gente. Todas as vezes que eu preciso cuidar de alguém que está preso ou aprisionado num cárcere emocional, num cárcere espiritual, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Eu preciso blindar a minha alma para que eu não seja contagiado, para não dizer contaminado, por aquela enfermidade. Porque a alegria atrai alegria, mas a tristeza também atrai tristeza. É muito difícil você chegar num ambiente de sofrimento e se você permanece ali por um tempo, você não se envolver com aquela circunstância. Porém, quando eu preparava essa palavra, o Senhor ministrava ao meu coração que muitas casas aqui representadas têm alguém lá dentro, lutando há anos contra um nível de dor e sofrimento. E eu não estou me referindo a aflições pontuais que acontecem na nossa vida e que geram dor, angústia e sofrimento. Às vezes você está aqui, mas você perdeu um ente querido. Você passou por uma situação adversa, uma situação difícil recentemente, e isso está refletindo nos teus sentimentos. E isso é normal. Nós somos corpo, alma e espírito. Aflições pontuais geram dores pontuais, sofrimentos pontuais. Quando eu falo de um cárcere emocional, eu estou me referindo a um nível de dor e sofrimento que avança a barreira do tempo. É aquela dor que você já não lembra nem por que está doendo mais. É a dor de um trauma que você viveu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, lá na tua infância. E essa dor, ela te persegue ao longo da sua vida. Seja na forma de dor, seja na forma de lembranças que ainda provocam sangramento na tua alma. Deus quer romper com as cadeias de sofrimento, Ele quer trazer alegria, regozijo e paz para a sua vida e para a sua casa. A nossa dependência precisa estar totalmente no Senhor. Existem inúmeras, e eu quando digo inúmeras, eu estou dizendo de centenas de pessoas que hoje estão sofrendo em sua alma por conta de uma pessoa. Ou de um relacionamento que não está indo bem. De um relacionamento que já acabou. O boy já se foi, mas o coração continua sangrando. Existem pessoas que estão aprisionadas numa dor emocional, porque estão esperando o teu cônjuge, o teu marido, a tua esposa, o teu noivo, a tua namorada, o teu filho mudar para você ser feliz. Estão esperando pessoas serem outras, terem as suas personalidades modificadas para você ser feliz. Porém, o Espírito Santo de Deus, o que Ele tem para mim e para você é uma plenitude que vem dEle. Eu e você não dependemos de ninguém para sermos plenos em Deus. Aquela pessoa que hoje causa um sangramento na tua alma, porque você sente saudade, e às vezes, assim, com exceção de quem é casado, às vezes você está sentindo saudade de algo que Deus tirou, foi um livramento. Às vezes era uma peste que te fazia pecar. E você está com saudade
daquela coisa. E aí, sabe o que a gente corre o risco de fazer? A gente corre o risco de tirar Deus do trono que pertence a Ele e colocar esse CPF no trono de Deus. E a gente começa a amar mais essa pessoa do que a Deus, a gente começa a idolatrar e a gente começa a depender emocionalmente dessa pessoa para avançar. Mas hoje o Espírito Santo vai ajustar os teus sentimentos, vai organizar a tua alma e você vai entrar debaixo da dependência dEle, que é o único digno de receber toda adoração, o único digno de ser amado, adorado. Ele é a majestade santa, Ele é a autoridade sobre a minha e a tua vida. E eu te garanto que quando nós entramos debaixo da dependência do Deus Todo-Poderoso, nós não nos frustramos. Nele não existe frustração, não existe decepção, não existe traição. Nós estamos nos referindo a um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele combina com você, Ele cumpre. Ele não é um Deus de meias palavras. Ele não é um Deus que marca compromisso e dá uma desculpa. Ele não é Deus que fica em silêncio no WhatsApp. Quando você manda uma mensagem para esse Deus, não vai aparecer lá lida e não respondida. Todas as vezes que o justo ora, Deus devolve a oração em forma de resposta. Deus é um Deus de resposta, um Deus de providência, um Deus que opera, agindo Ele. Oh, rabassuri andalabaxeri andarabás. Quem pode impedir o agir de Deus na tua vida? Por que que a tua esperança e a tua expectativa está num CPF? Nós não dependemos. Você que é casado e casada, eu quero te dar um conselho. Você que é bem casada, louve ao Senhor. Você que tem um marido abençoado, uma esposa abençoada, hoje é um dia de celebrar. Mas você que vive aí de jejum e oração por conta do seu companheiro, da sua companheira, sobe monte, tá pele e osso de tanto jejuar. Eu quero te dizer uma coisa: ora, mas não sofre. Deposita a tua oração aos pés da cruz e caminha, e avança, e avança. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, que o marido descrente é santificado pela esposa. E a esposa descrente é santificada pelo marido. Existe uma promessa liberada sobre a tua vida. Você não precisa sofrer e nem se entristecer, porque quem está do teu lado não está na mesma velocidade que você. A intimidade do Deus com cada um de nós é muito particular. Às vezes você quer que seu marido ore igual você, jejue igual você, pregue igual você, tenha um ministério igual ao teu. Querido, Ele te chamou no ventre da tua mãe. Você nem conhecia teu marido. O chamado de cada um de nós é individual. O que Deus tem para você é uma coisa, para o teu marido pode ser diferente, mas pode ser igual também. Não importa, importa que você seja feliz e pleno em Deus. Seja no casamento, seja no trabalho, seja nas tuas amizades, seja no teu ministério. Por onde você passar, a tua plenitude vem dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Todas as vezes que Jesus entra na nossa vida, Ele rompe com as cadeias, com as correntes do sofrimento, e Ele nos ensina a caminhar debaixo de autoridade espiritual. Quando eu entro debaixo de autoridade espiritual e eu aprendo a caminhar, eu aprendo a governar a minha vida e as minhas emoções. Eu deixo de ser governado pelas circunstâncias ao meu redor e eu assumo o controle. A Bíblia fala em Romanos 12 que eu tenho que renovar a minha mente para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O texto não diz: o Espírito Santo de Deus vai abrir o teu cérebro com uma serra e vai mudar a tua mente. Você renova a tua mente através da palavra de Deus. Você dá comandos à tua mente, você declara a palavra de Deus e você recebe cura para a tua vida.
Todas as vezes que nós vivemos uma aflição pontual, Deus entra com providência e com resposta. Todos conhecem aqui inúmeras histórias bíblicas, a gente vê ali a história de Elias, a gente percebe quantas situações de homens e mulheres de Deus que viveram uma situação pontual, uma luta em suas emoções, e eles tiveram ali aquele dia de um trelelê com Deus, um BOzinho assim de 5 minutos, onde a gente fala: Deus, não estou entendendo o que está acontecendo, você afastou a sua face de mim, eu não estou ouvindo tua voz. Daqui a pouco Deus vem e responde, você entra em ordem, sua mente fica organizada. Há 2 meses atrás, eu sou péssima de data, mas eu consultei, e são exatamente 2 meses atrás. Eu vivi uma aflição pontual dentro da minha casa, eu e minha família. Eu tenho uma filha, né, também. Nós temos 3 filhos, um de 27, um de 19 e uma de 5, que nasceu da minha barriga. Eu engravidei na menopausa. Tem alguém aqui que quer engravidar e já está entrando na menopausa? Levanta a sua mão. Tem esperança para a tua vida. A Aurora passou mal, foi para o hospital. Primeira vez que a Aurora entra em pronto-socorro, chega lá o diagnóstico: pancreatite. Pancreatite é uma doença muito grave, com alto índice de mortalidade e muito rara em crianças. Ontem, a gente estava lá no pediatra dela, né, Alex? Ele falou: eu tenho 42 anos de pediatria, eu nunca vi uma criança pequena assim que teve pancreatite. Então, é uma doença grave e uma doença rara em crianças. Quando eu estava dentro do pronto-socorro, aguardando a internação, já tinha saído lá para internar, a minha filha estava desfalecida em cima de uma cama. Ela já não tinha reação, ela não conseguia se levantar, ela não conseguia se alimentar. E ela, que é tão comunicativa, tão expressiva, ela estava deitada e ela abria o olho, olhava para mim e fechava os olhinhos. Ela não tinha força para manter os olhos abertos. Eu comecei a mandar mensagem para todos os médicos que eu conheci, amigos, médicos aqui da igreja, e eu passei o resultado dos exames, e eu queria uma palavra de esperança. Eu queria que alguém dissesse assim: isso não é nada, daqui a pouco ela está ótima. E eu não recebi uma palavra que naquele momento me trouxesse um pouquinho de esperança. Todos eles não falavam assim claramente: está correndo risco de vida. Mas nas entrelinhas, eu conseguia compreender que eles não tinham uma palavra de esperança para trazer. Naquele momento, a pastora, que ora por um, ora por outro, jejua, guerreia, marcha, sapateia, pula no poder, estava ajoelhada, chorando, num chão de pronto-socorro, clamando ao Senhor. Falei: Deus, me dá força, porque se o Senhor for recolher a minha filha agora, eu não estou pronta para essa experiência com o Senhor. Desse dia até os próximos 4 dias, a minha filha só piorou. Só piorou. Quando eles falaram: ela está indo para a UTI, eu tive uma visão dela dentro de um caixão. No 4º dia, era o quadro mais grave. Pastora Adriana foi lá visitar a gente, pastora Kenny, vários pastores. E ela falou assim: nós precisamos levantar. Nós sabemos em quem temos crido. Você precisa se levantar, orar, se posicionar, porque seja qual for o veredito, você não pode sair dessa experiência sem saber que você tentou de tudo, inclusive orar e guerrear pela tua filha, assim como você faz pelo filho de tantos. Porque até no 4º dia eu só chorava. Eu orava, mas eu orava assim: Deus, eu não estou aguentando, me ajuda.
Eu não sabia como orar naqueles dias. No quarto dia, nós criamos forças em Deus. E nós começamos a fazer aquilo que a gente sabe. Satanás, se tem a sua pata na vida da minha filha, vai saindo agora. Vai soltando agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, toda infecção, e nós demos uma ordem: pâncreas da Aurora seja regenerado, restaurado, no nome de Jesus. Nós levantamos com unção, com autoridade, declarando a palavra de Deus. A Aurora também orou e ela falou: eu estou curada em nome de Jesus. Naquele dia, no dia seguinte de manhã, o exame piorou, mas a minha fé não. No dia anterior nós nos levantamos com unção e autoridade, porque quando você tem uma causa na tua casa, é a hora que você se levanta com unção e autoridade. Qual é a causa que você está passando hoje? Qual é a tua luta? É financeira? É enfermidade na família? É filho rebelde? É alguém debaixo de um quadro de dependência química? É alguém que está com depressão? É alguém que tentou suicídio? Pode ser o pior caso que for, eu te garanto que não é pior do que o estado que a minha filha estava naquele dia. A palavra de Deus foi declarada. No dia seguinte o exame piorou. À noite ela repetiu o exame. 2 dias depois o quadro começou a reverter. A médica falou 6 meses para sua filha melhorar. 6 meses para poder comer alguma coisa doce. Nós temos hoje 2 meses que a minha filha estava nessa condição. Ela está ali, ó, dormindo. Ela come bala fine. Ela come chocolate. Ela toma milkshake do McDonald's. Sabe o que ela tem hoje? Nada. Qual exame que está alterado? Nenhum. Deixa eu te falar, eu só estou te contando esse testemunho para dizer que não tem nada que você está passando que Deus não possa intervir. Não existe nenhuma dor, nenhum sofrimento na tua alma que hoje, se você quiser, você não sai daqui com isso resolvido. Deus te trouxe aqui para viver um nível de libertação e cura. Quantas vezes nós adoecemos e colocamos a culpa em alguém? Quantas vezes nós passamos por alguma coisa e quando alguém te pergunta, um pastor, o líder de célula, o médico, o psicanalista, o terapeuta, pergunta o que você tem, aí você fala: é porque o meu marido, é porque quando eu era criança, a minha mãe, e você conta uma história com base em algo que você viveu e que te provocou aquela dor. Querido, eu quero te dizer uma coisa: história triste, você conta a sua, eu conto a minha. Todo mundo já viveu os BOs da vida. Alguns mais, outros menos. Como eu disse no início, eu não estou minimizando o teu cenário. Eu não estou ignorando o teu sofrimento. Eu não estou dizendo que você não tenha razão. O que eu estou dizendo é que o Senhor dos Exércitos, Ele passa contigo ainda que pelo vale da sombra da morte. Ele te sustém, Ele te fortalece e Ele despeja óleo de alegria sobre a tua cabeça. O que eu quero te dizer é que Deus não te criou para viver à mercê das circunstâncias dessa vida, porque Ele sabia que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele te criou para experimentar o poder dEle na tua vida. É a tal da paz que excede todo entendimento, que você olha, as pessoas olham porque você está vivendo e aquilo não faz sentido. Como que essa pessoa está passando por essa circunstância e está ali, feliz, adorando ao Senhor? É possível ser feliz em meio à sua adversidade.
Eu não estou minimizando a tua dor, mas eu estou dando devida importância e devido valor ao nome que está acima de todos os nomes. A presença dele é suficiente para nos sustentar. A nossa proclamação de fé, o nosso posicionamento diante do que queremos e cremos é necessário para dar um fim a esse ciclo. Pastora, eu estou vivendo debaixo de uma angústia. É o teu posicionamento que te tira desse cárcere. Hoje a gente precisa decidir. A gente precisa decidir até que ponto que as circunstâncias ou as pessoas conseguem nos atingir. Nós precisamos nos blindar, nós temos ferramentas na palavra de Deus para isso. Estar na presença do Senhor não significa que tudo sairá do jeito que você quer. Não significa que os cenários ao seu redor vão modificar só porque você aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus, a sua salvação está garantida. A tua eternidade e as promessas que estão liberadas na palavra de Deus, elas passam você utiliza cada uma delas, elas passam a estar à sua disposição. Você pode orar a palavra e reivindicar o cumprimento das promessas, mas vai ter vale, vai ter deserto, vai ter dia mau, vai ter dia esquisito, vai ter dia nublado. O que importa é que nele somos fortalecidos. A alma ferida é alvo do inimigo. Você pode repetir comigo? A alma ferida é alvo do inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fica muito tempo, quando você passa por um longo período debaixo de um sofrimento, Satanás, que é oportunista, ele se aproveita dessa circunstância para te oprimir. Lá em Salmos, no capítulo 13, no verso 2, Salmo 13, 2 diz assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O texto diz que quando eu estou relutando dentro da minha alma com tristeza, o inimigo se ergue, se levanta contra a minha vida. Uma alma ferida é campo para Satanás. Todas as vezes que eu estou debaixo de feridas, de cativeiros, de prisões emocionais, e aquilo ali começa a perdurar, aquilo começa a romper com a barreira do tempo, Satanás percebe que ali existe um lugar fértil de dor, de amargura, de rancor, de mágoa, de desejo de vingança. E ele entra e ele faz um circo. O ambiente de adoração é um ambiente que atrai a presença de Deus. Um ambiente de sofrimento é um ambiente que atrai a presença do diabo. Mas, pastor, eu não tenho culpa. Você não tem culpa do que fizeram para você. Mas você tem responsabilidade de usar a palavra de Deus a teu favor e sair dessa atmosfera de sofrimento. Onde há tristeza prolongada, o inimigo encontra brechas para operar. Todas as pessoas que passam por longos períodos feridos na sua alma se tornam o objetivo do diabo. Pessoas emocionalmente feridas podem ser manipuladas pelo inimigo. Ele as visita, manipula e oprime. A dor da alma abre espaço para o cativeiro espiritual. O inimigo, ele age em áreas da alma ferida onde há rejeição. E quando a gente fala de rejeição, a gente fala da rejeição que aconteceu talvez na gestação da sua mãe, quando estava grávida de você. Talvez na primeira infância, talvez na adolescência, na escola, com um namoradinho, namoradinha. A rejeição de um cônjuge, de um amigo. A frustração, a decepção e o abandono. Esses ambientes
onde eu sou exposta a esse tipo de situação de abandono, de frustração, de rejeição, nesses ambientes eu adoeço, e se eu não buscar em Deus uma cura interior, uma cura das minhas emoções, eu me torno terra para Satanás arar. Ele ara, ele planta, ele rega e ele colhe os frutos de dor. E às vezes a gente não entende, quando o texto diz o abismo chama outro abismo, é assim mesmo. Quando eu estou num buraco, num fundo de poço, se eu não buscar através da palavra de Deus um escape, uma saída, eu vou afundar cada dia mais. Um abismo chama outro abismo. Nós precisamos reconhecer esses sentimentos e comportamentos. E eu vou falar aqui para vocês alguns sintomas da nossa alma que denunciam prisões e cativeiros emocionais. Pessoas que têm uma mentalidade de vítima, vivem constantemente como alguém que foi lesado, como alguém que foi prejudicado, vive como uma pessoa perseguida. Aonde você vai, tem alguém te perseguindo. É no trabalho, é lá na sua vizinhança, dentro da tua família. Todo mundo te persegue, todo mundo implica com você. Parece que você foi pego para Cristo nos ambientes. A pessoa que tem amargura na alma, tristeza e inveja. Pastor, eu não sou invejoso. Quem não é, consegue se alegrar com todas as alegrias do nosso próximo. É assim que eu uso uma balança para medir se eu tenho ou não tenho algum desconforto nessa área aí da inveja. Eu olho aqui para os meus irmãos pastores e eles estão conquistando, estão prosperando, estão dando resultado, seja nos seus negócios, seja na sua família, nas suas relações, nas suas amizades, no seu ministério. E ainda que eu esteja há muitos anos na presença de Deus buscando algo parecido e eu ainda não conquistei, eu ainda não recebi, eu me alegro com a alegria do meu irmão. Se eu não me alegro 100% com aquilo que as pessoas estão vivendo, existe uma semente de inveja dentro de mim. Mágoa. Gente, às vezes, as pessoas acham que eu sou muito seca. Muito dura com algumas coisas no sentido de... Como é que eu vou explicar de uma... Eu não ligo para nada. Assim, no sentido de eu não ligo para nada. Então, se alguém fizer alguma coisa comigo, falar então, gente. Quanto mais falo, mais eu amo. Eu não deixo. Eu criei uma casca na minha infância, porque eu sofri muito bullying na escola. Muito, muito. E ali, eu criei uma casca, mas não é uma casca para não amar, porque eu amo demais as pessoas. É uma casca para blindar a minha alma e não permitir que as pessoas me aflijam, me atinjam, me deixem depressiva. A palavra das pessoas não define quem você é. O comportamento das pessoas não pode ferir a tua alma. Uma palavra mal colocada de alguém, às vezes num contexto, às vezes a pessoa está nervosa. Quando Jesus, ele estava ali naquela oração e ele falou: Senhor, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Deixa eu te falar uma coisa. Na maioria das vezes que você se magoa com alguma coisa que alguém te disse, essa pessoa está na condição de não saber o que está fazendo. Ela não tem noção. Ela não tem noção. Então, é muito mais fácil você, que é um ser humano mais evoluído em Deus, mais maduro, que conhece a palavra, que é cheio do Espírito Santo, amar e liberar logo perdão, do que ficar deixando aquilo alimentar uma semente de dor e de mágoa dentro de você. Nós precisamos olhar para as pessoas com os olhos do Senhor. Como que Deus olha para as pessoas? A palavra diz que Ele está no teu alto e sublime trono. Então Ele olha como? Assim, ó. Alto e sublime trono. Imagina, quem está sentado num alto e sublime trono. Como que olha? Olha lá embaixo assim, ó. Ah, meus filhos, olha lá.
entenderam nada que eu escrevi lá na minha palavra. Vou ter que visitar com misericórdia de novo. Vai, meu filho, tenta de novo. Vai, vou te livrar de novo. Escolheu errado de novo. Ai, meu Deus, toma, mais uma chance. Deus olha para a gente assim. E se você tem os olhos do Senhor, quando alguém tenta te ferir, te magoar, gente, na maioria das vezes a pessoa não tem essa intenção. Para de olhar pelo pior lado das coisas. Começa a olhar para as pessoas com os olhos do Senhor. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha quem nós somos hoje, mas aquilo que nós seremos nas mãos dEle. Você acha que Deus chamou eu, você, porque a gente é maravilhoso, maravilhosa, lindo, perfeito? Nós somos cheios de defeitos. Nós somos cheios de defeitos, mas Deus, quando olhou para mim, quando Ele olhou para mim há 25 anos atrás, quando eu entrei nesse lugar, Ele não olhou e falou, tá ótima, vou usar nada. Ele falou, é dessas que eu gosto, porque eu vou fazer uma obra, vou restaurar o testemunho, vou libertar, vou curar, vou arrancar os demônios dela e vou usar ela na minha obra. E você acha que acabou? Nada, tem muita coisa ainda que Deus tem que fazer na minha vida. Ele tem um olhar de futuro, e você precisa olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Quando uma pessoa te ferir, abraça, ama a vida dela, abençoa, ora por ela, aprenda a amar as pessoas, independente daquilo que elas podem te oferecer. Isso é amor ao próximo. É uma pessoa que às vezes lança uma palavra que não soou tão bem, não caiu da maneira que você gostaria, e você a ama, você ainda ora pela vida dela. Ai, Deus, em nome de Jesus, abençoa ela. Quem sabe no nosso próximo encontro a gente consiga trocar uma experiência melhor. Gente, a gente está muito acima dessas coisinhas. Você e eu estamos muito acima, e a gente está deixando essas coisas minar nossas emoções. E Satanás se diverte com isso. Todas as vezes que eu permito que alguém lese a minha alma, Satanás se alegra e se diverte com isso. O único beneficiado nessa história é o diabo. Todas as vezes que eu tenho uma constante necessidade de atenção, o tempo inteiro eu preciso de atenção. Eu preciso que alguém me escute. Eu preciso que alguém faça algo por mim. Eu preciso o tempo inteiro que alguém olhe para mim, e na maioria das vezes essa pessoa precisa ficar ali, cheio de dedos, pisando em ovos para falar comigo, porque dependendo da maneira que ela falar, eu vou me magoar. Que ainda tem isso. Quando a gente lida com uma pessoa que está debaixo de uma cadeia de sofrimento, de uma prisão de dor emocional, não é só lidar, tem que saber lidar, não é assim? Você tem que pisar em ovo, você tem que ir com todo o tato para não piorar a situação. Até para ajudar. Gente, vocês não sabem o que a gente, pastor, passa. Pastores e líderes de célula, pessoas que aconselham. Às vezes uma pessoa chega perto de nós e conta uma história. E a gente queria falar, filha, acorda, para de bobeira. Para com essa bobeira. Essa pessoa não fez nada demais com você, ele é um ser humano falho como eu e você. Mas a gente não pode, porque se a gente falar assim, a gente piora a situação. Aí a gente vai com todo jeito, meu amor. Aí eu pego a unção da pastora Cleuzinha. Meu amor, vamos tentar olhar de outra maneira essa situação? Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa? Pessoas que têm um hábito, o costume de procrastinar. Pessoas que sempre têm projetos inacabados. Nunca conseguem concluir o que começa. Pessoas que têm sensação de incompetência, uma constante insegurança, dependência emocional. Pessoas que vivem uma opressão familiar, vivem comportamentos bloqueios na mente, resistências, dificuldade de ouvir Deus. Pessoas que têm bloqueios, inclusive, com a pessoa do Espírito Santo. Não consegue se quebrantar para ter uma experiência com Deus, para sentir o fogo, a presença do Espírito Santo. São bloqueios, e você hoje será liberto em nome de Jesus. Baixa autoestima, tudo isso são sintomas, sinais. Eu não estou dizendo de uma situação pontual, então estamos entendidos, né? Eu estou dizendo de situações que perduram. Jesus rompeu com o cativeiro. Vamos ler novamente Isaías 61. Isaías 61, nós vamos fazer uma leitura
bem pontual e nós vamos observar o texto. Eu vou ler aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Repete comigo: curar os quebrantados de coração. Proclamar libertação aos cativos. Vamos falar mais firme, com autoridade? Proclamar libertação aos cativos. Pôr em liberdade os algemados. Lá no verso 2. Consolar todos que choram. Verso 3. Pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Deus tem vestes de louvor para mim e para você. Satanás, ele aproveita do ciclo de sofrimento para te oprimir, mas a palavra diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Tudo aquilo que Satanás tenta te prender, te aprisionar, te oprimir, te encarcerar, Jesus Cristo vem com unção, poder, autoridade, e Ele quebra as cadeias, Ele liberta os cativos e Ele nos coloca em liberdade. Efésios 4, no versículo 8 diz: por isso, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. A palavra diz que Ele arrombou as portas de bronze, que Ele despedaçou as trancas de ferro. Não existe cativeiro, não existe prisão e não existem cadeias que possam continuar te prendendo quando você se posiciona em Deus, debaixo da verdade que é a palavra de Deus. Rompendo o ciclo da dor, deixando a mentalidade de cativeiro. A cura começa quando nós decidimos. Nós precisamos, em primeiro lugar, recusar o papel de vítima. Ainda que algumas coisas ainda provoquem dor na tua alma, a tua declaração tem que ser a declaração de alguém que é curado. Ainda que aquela situação esteja fresca na tua vida, você vai declarar: eu sou curado em Deus, a alegria do Senhor é minha força, é Ele que me sustenta, e essa situação não vai mais me oprimir. Então eu preciso sair da condição de vítima. Eu preciso assumir a autoridade que há no nome de Jesus. A palavra diz que Ele nos deu a autoridade para pisar na cabeça do escorpião e da serpente. E se tomarmos alguma coisa mortífera, não nos causará dano algum. Nada, nem ninguém, nem escorpião, nem serpente, nem veneno pode te causar dano algum. A única condição é se você permitir. Nós precisamos abandonar a mentalidade de cativeiro. Tem muita gente no nosso meio que já foi curada, que já foi liberta, mas continua agindo como alguém que está cativo. Vocês já viram uma ilustração, uma imagem de um cavalo, não, de um jegue, eu acho, um burrinho, que tem uma corda no pescoço dele, mas aquela corda está solta, não está mais presa em nada. E ele fica ali parado naquela posição, porque ele não percebe que ele já foi liberto. Quantos aqui já viram essa imagem? Vocês sabiam que tem hora que a gente fica assim, como um animalzinho, preso assim, ó. A gente dá quase continência para o diabo. E não tem mais nada prendendo a gente. Mas a mentalidade parece que fica com saudade do deserto. Eu e você precisamos ter atitude de livres. Continuam vivendo como se estivessem presos ao medo, culpa e insegurança. Nós precisamos experimentar mudança de mente. Nós precisamos exercer a fé ativa debaixo da palavra de Deus. Nós precisamos parar de encontrar culpados para a nossa dor. Nós precisamos romper com vínculos espirituais do passado.
Às vezes você já está na igreja, você aceitou Jesus, mas você ainda guarda na tua bagagem alguma lembrança dos deuses do teu pai. Ai, é porque é algo que a minha avózinha me deu. Tão fofo. A avózinha já até morreu. Nem está te vendo mais. E você está guardando algo que, primeiro, quando você olha, te lembra do luto. Segundo, invoca deuses, entidades, forças espirituais. E às vezes você não sabe porque você não se sente bem no teu quarto. Porque que parece ter um vulto dentro da tua casa. Porque você está feliz na igreja, cantando glória a Deus, aleluia, entra dentro de casa, parece ter um peso, parece ter uma sombra dentro de casa. Ou a gente está com Jesus, ou a gente não está com Jesus. Porque não existe meio termo, não tem como servir a dois senhores. Nós precisamos decidir, porque é muito bonito vir ao culto, fazer uma fotinha, postar, marcar a igreja, marcar o apóstolo reposta. Todo mundo está vendo que você é crente, bonito de Jesus. Mas nos bastidores da nossa vida, quem que nós adoramos? Quais são as lembranças e os vínculos espirituais que ainda tentam nos puxar para trás? Eu e você precisamos ter uma vida de adoração. Precisamos cultivar paz, alegria e gratidão. Às vezes você está se lembrando de todos os motivos que te fazem chorar, mas está esquecendo de lembrar dos motivos que te fazem agradecer. Deus tem feito tanta coisa na nossa vida. Só de estarmos aqui já seria motivo suficiente para a gente viver o resto da nossa vida adorando o Deus da nossa salvação. Ele nos tirou do império das trevas. Ele mudou a nossa sorte. Ele nos deu um novo destino. Jesus não deve mais nada para nós. Tudo o que Ele faz é por graça, misericórdia e favor imerecido. Tudo o que Ele faz é graça e misericórdia. Ele pagou um preço que era meu. Pingou até a última gota de sangue numa cruz. Por que que Ele fez isso? Porque era necessário que o cordeiro fosse sem pecado, sem mancha, sem defeito. Eu e você não teríamos condição de ser esse cordeiro. Ele fez por mim e por você, mesmo sem nós merecermos. Então já tem motivo para adorar a Deus o resto da sua vida? Amém? Confesse a palavra de Deus. Não aceite mais cadeias e prisões. Todas as vezes que você identificar, todas as vezes que você perceber que a tristeza está batendo na tua porta, você vai se levantar e você vai dar uma voz de comando para essa dor e para esse sofrimento. E você vai mandar sair, em nome de Jesus. A libertação vem pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O texto diz: não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Você não é vítima do teu passado. Os traumas e as decepções não têm mais poder sobre a tua vida. A presença de Deus é suficiente para te sustentar. Nenhum trauma, nenhuma dor, nenhum sofrimento determina quem você é em Deus. Você não é aquilo que as pessoas tentaram fazer com você. Amém? Vamos orar? Quantos estão sendo ministrados por essa palavra? Pode continuar sentado, daqui a pouco eu coloco vocês de pé, porque nós vamos fazer uma oração longa. E você vai repetir comigo. Querido, você e eu precisamos dessa palavra. Nós somos curados quando nós atraímos pessoas boas, não porque nós somos sofredores, mas porque nós carregamos o brilho do Espírito Santo. Você não vai mais precisar fazer de sofrido para ter a atenção das pessoas. Alguém que é cheio do Espírito Santo naturalmente atrai amizades. Pessoas que são cheias do Espírito Santo carregam essa presença para dentro dos teus lares. As pessoas que convivem com você são encharcadas por essa glória de Deus que está na tua vida. Todas as vezes que eu sou curado, eu levo essa cura para os ambientes que eu passo. Eu deixo de ser alvo de cuidados e passo a ser um canal de cura.
Os meus relacionamentos, eles se tornam sadios. As minhas conexões passam a ser saudáveis. E eu começo a fazer da minha casa um ambiente alegre, um ambiente feliz, um ambiente onde as pessoas querem estar. Quando eu sou curado, eu levo essa presença e essa glória, e as pessoas entram na minha casa, entram na tua casa e falam: nossa, sua casa é tão gostosa. Pode ser a casa mais simples, se tiver cheia da presença de Deus, as pessoas entram, as pessoas batem papo, tomam café e não querem ir embora, porque aquele lugar traz cura, aquele lugar traz alegria. Eu e você precisamos desejar, e nós vamos orar hoje para que a minha vida e a minha casa, a sua vida e a sua casa seja um refúgio, não só para a sua família, mas para as pessoas que Deus vai colocar na tua vida, pessoas que você vai ajudar, que você vai estender a mão, que você vai ser usado para curar a vida delas, para tirá-las do cárcere do sofrimento. Deus quer levantar pessoas. Deus quer que a sua casa seja uma casa de cura. Repita uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero me regozijar, me alegrar na cura. A tua palavra diz em Romanos 15, 13, que o Deus da esperança me enche de alegria e de paz. A minha confiança está nele, e nele eu transbordo de esperança pelo poder do Espírito Santo. Põe a mão no seu peito assim. Eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, debaixo da autoridade da tua palavra, eu venho agora orar por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Deus, eu não sei quantos aqui receberam essa palavra, ou quantos aqui identificam alguém na sua parentela, dentro da tua casa, que precisa ser ministrado por essa palavra. Mas eu quero te pedir agora, Paizinho, em nome de Jesus, debaixo da autoridade do nome de Jesus, começa, Pai, a romper com o ciclo, com o cárcere, com a corrente que tenta prender cada um dos teus filhos numa atmosfera chamada dor. O rabassurianda labas, rabassurianda labaxê de canta rabachô. Ah, Espírito Santo de Deus, nós aprendemos que a nossa alegria vem de ti, que o Senhor encharca os nossos corações com alegria e com paz. Eu quero te pedir, Espírito Santo, começa a encharcar o coração dos teus filhos e a substituir aonde existe dor. Vai cortando agora toda a corrente, toda a cadeia. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda ação maligna, toda opressão demoníaca que aprisiona pessoas no cárcere da depressão. Nós quebramos em nome de Jesus e nós declaramos que a nossa vida, corpo, alma, espírito pertencem ao Senhor Jesus. Paizinho, eu quero orar para que cada casa aqui representada seja agora visitada pelos teus anjos. Ah, Pai, começa agora a liberar o ministério dos anjos.
Anjos sendo enviado agora para os lares. Anjos agora limpando as casas, arrancando toda a presença maligna, toda a força demoníaca. Onde tem altares levantados, todos os demônios que agiam naquele lugar sejam agora proibidos, paralisados e batam em retirada, em nome de Jesus. Nós declaramos, Paizinho, que cada casa aqui representada pertence ao Senhor. E sobre as nossas casas, dentro das nossas casas, nós chamamos existência a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu preciso que você repita uma oração comigo, mas eu preciso que você repita com uma voz audível, porque esse é o teu processo de cura, esse é o teu processo de libertação, essa é a oportunidade que Deus preparou para nós. Então repete com autoridade, porque Satanás não suporta ouvir a palavra de Deus declarada através dos seus lábios. Todas as vezes que você declara a palavra de Deus, ele tem que fugir da tua presença. Fala assim: Senhor Jesus, eu renuncio à mentalidade de vítima. Eu renuncio ao título de sofredor. Eu recebo a cura que vem da tua presença. Eu desejo ser curado e atrair pessoas para serem curadas através da minha vida. Eu rejeito a identidade de dor e me aproprio da liberdade que Jesus conquistou na cruz. Eu não vivo aprisionado ao passado. Hoje o Espírito Santo entra na minha vida, na minha alma, e me dá vestes de louvor ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Quantos aqui recebem essa palavra? Você pode glorificar ao Senhor, ao único digno de receber toda exaltação. Aleluias. Eu creio que você só volta para o cárcere se você deixar. Diga assim: eu não volto para o cárcere. Amém. Antes da gente terminar esse culto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Caso tenha alguém no nosso meio, e eu creio que tenha, que foi convidado por alguém, você recebeu um convite de um amigo, de um familiar, e você ainda não teve uma experiência com Jesus. A Bíblia narra a história de um homem chamado Cornélio. Está lá no livro de Atos, no capítulo 10. Cornélio era um homem que amava a Deus. Era um homem temente a Deus. Era um homem que orava e toda a sua casa amava ao Senhor. Mas ele nunca havia escutado sobre Jesus. Um dia Deus deu a ele uma experiência. E Pedro foi levado até a casa dele por uma direção de Deus. E enquanto Pedro pregava sobre Jesus, não somente Cornélio, como toda a tua família foi cheia do Espírito Santo. Eles receberam uma visitação, uma presença, e eles tiveram uma experiência muito grande com o Espírito Santo. Eu quero perguntar: tem alguém aqui que ainda não entregou completamente a tua vida para Jesus através de um ato público? Porque eu já tenho Jesus no meu coração, mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar Jesus.
Se com a tua boca confessares Jesus, esse ato é público. Tem alguém que gostaria de receber uma oração hoje da igreja? Pode vir aqui, querido. Traga ele, por favor. Quem mais quer receber aqui uma oração e quer fazer uma entrega para Jesus? Você também, querido? Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Pastor, eu tô com vergonha. A vergonha aprisiona você no cativeiro. Você não é mais vítima da vergonha, do medo, da insegurança, da timidez. Quem mais? Eu preciso conhecer vocês. Não perde essa oportunidade. Assim como na casa de Cornélio, Deus quer entrar na tua casa através da tua vida. E Ele quer encharcar você e a sua família com a presença gloriosa dEle. Mais alguém? Mais alguém? Vamos, gente. Vamos. Mais alguém? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero impor as mãos sobre você. Chega bem aqui na frente, por favor, quem está aceitando Jesus. Amém, querida. Seja muito bem-vinda à sua nova família. Mais alguém? Hoje não é dia só de cura e de libertação, mas também é dia de salvação. Oh, aleluia. Quem mais? Quem mais? Pastor, eu estou com vergonha de ir na frente. Jesus não tem vergonha de você. Mais alguém? Vocês que estão aqui na frente, quem que está aceitando Jesus aqui? É esse moço aqui? Você chega bem aqui na frente assim, ó. Isso, encosta aqui no altar. Você também, amorzinho? Você? Vem aqui, encosta aqui no altar. Encosta todo mundo aqui no altar, porque eu quero encostar em vocês também. Isso. Vocês que estão aqui, repitam uma oração comigo. Falem assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz para me salvar, para me curar e para me libertar. A partir de hoje, não existem mais correntes, mais cadeias que possam prender a minha vida. Eu sou livre. Repete comigo: eu sou livre. Amém. Vocês que estão aqui na frente, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, que a partir de hoje ele mude a tua sorte. O sangue de Jesus está sobre a tua cabeça. A partir de hoje existe o ministério dos anjos guardando a tua vida, livrando de todo mal, seta investida. A partir de agora você está debaixo da bênção do Todo-Poderoso, e a partir de hoje vocês têm autoridade para reivindicar as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Olhem para mim. Vocês agora fazem parte de uma nova família chamada Projeto Vida. Essa pessoa que está com a mão do seu lado é a pessoa que vai ser o seu melhor amigo a partir de agora. É a pessoa que vai orar pela tua vida, vai te ajudar. Nós temos um grupo, um corpo de pastores e líderes nessa igreja. Temos os nossos apóstolos, Joel e Silvia, que hoje eles não estão aqui. Nós estamos aqui representando eles. E vocês são muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês olhassem para trás e conhecessem a nova família de vocês. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.